segundo momento do nosso fórum. O tema, Indústria Farmacêutica e Ciências da Vida. Então, neste momento, nós vamos convidar aqui para compor esse palco e para moderar essa conversa, o CEO da Câmara de Comércio Índia Brasil, Leonardo Ananda Gomes. Bem-vindo de volta. Para falar sobre esse assunto, vamos convidar os debatedores, a diretora da Biomanguinhos, Rosane Kuber Guimarães. O diretor nacional da Accor, Anil Damani. O diretor executivo da Eurofarma, Walker Laman. O diretor-geral da Zydus Brasil, MS Nagendra. E a conselheira da Bion, Laura Castanheira. Muito bem, então estamos recebendo aqui os debatedores desse terceiro painel do nosso fórum, cujo tema, como já falamos aqui, é Indústria Farmacêutica e Ciências da Vida. Agora sim que todos estão se acomodando, com a palavra o moderador. Por favor, pode sentar. Boa tarde a todos. Namastê. Sempre um desafio, um painel após o almoço, mas o tema é instigante, importante e talvez um dos setores mais consolidados dessa forte relação entre Índia e Brasil. Antes de entrar exatamente no tema, eu vou aproveitar para agradecer imensamente a Apex, muito obrigado, viu, Ana, e toda a sua bela equipe por ter nos convidado para fazer parte dessa iniciativa. Também ao Itamaraty, à CNI, a todos os parceiros que estão viabilizando esse importante momento histórico da relação Índia-Brasil. Mais cedo, o presidente da Apex fez uma constatação muito importante, mostrando que a relação Índia-Brasil está apenas na pontinha do iceberg, que tem muita coisa para ser desenvolvida. E eu, como represento a Câmara de Comércio Índia-Brasil, que vem atuando há 20 anos, há 21 anos exatamente, fomentando essa relação, né, Roberto? Roberto, nosso presidente do Conselho, também está aqui. A gente sabe que, quando a gente iniciou o trabalho, em 2003, as trocas comerciais entre os dois países não superavam $1 bilhão. E agora a gente já atingiu um recorde de 15 bilhões de dólares de trocas comerciais. Ou seja, um crescimento de 15 vezes em 20 anos, mas ainda pouco perto do potencial, como disse o nosso presidente da Apex. Mas, lançando aqui um desafio, agora que nós fortalecemos nosso relacionamento com a agência, através da assinatura do Memorando de Entendimento, eu tenho convicção que nós vamos atingir, até 2030, números bem próximos a 50 bilhões de dólares. E fica aqui o compromisso, né, dessa instituição bilateral. Quando nós recebemos a delegação de indianos, que chegou ao Brasil na última sexta-feira em São Paulo, na última quarta-feira em São Paulo e na última sexta-feira ao Rio de Janeiro, quando a delegação indiana chegou, o Rio de Janeiro estava com aquele sol nublado. E a gente sempre lamenta, né, bastante, uma cidade tão bonita que tem que receber os indianos de braços abertos com o sol pleno. Mas eu prometi para eles, assim que a gente havia os recebido, que em breve teríamos um sol, um lindo Rio de Janeiro. Isso aconteceu, vários dos indianos estão aqui
E eu quero cumprir essa mesma promessa, que atingiremos números expressivos na relação Índia-Brasil, porque o potencial é muito grande. E o principal setor, o setor que está mais consolidado, é justamente o setor farmacêutico. E temos aqui representantes muito importantes desse setor. Antes de tudo, agradecer a vocês por estarem aqui conosco, ceder um pouquinho do tempo de vocês para esse importante debate. E aí eu vou fazer, primeiro, uma pergunta genérica para todos, para que todos façam os seus comentários, porque eu acho que talvez seja um dos temas mais importantes do setor. A gente sabe que o Brasil ainda depende muito dos insumos farmacêuticos, dos APIs, dos IFAs. E a gente sabe que a Índia é um dos principais produtores de IFAs, de APIs do mundo, assim como a China, e que talvez mais de 90% da indústria farmacêutica brasileira importa atualmente APIs da Índia e da China. A pergunta para vocês é: como que vocês acham que a cooperação Índia-Brasil pode solucionar essa questão para que o Brasil fique menos dependente de uma importação de APIs? Ou seja, uma cooperação na produção local. Vocês acham que é viável? Vocês acham que é possível? E quais são os passos para que a gente consiga atingir esse objetivo? Mais uma vez, muito obrigado. Vou começar essa primeira sessão seguindo a ordem aqui. Rosiane, por favor. Bom, boa tarde a todos e todas. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer à Apex pelo convite, saudar aqui os meus ilustres companheiros de painel e falar aqui um pouquinho de Biomanguinhos, né? Biomanguinhos é uma unidade técnico-científica da Fiocruz. Nós somos responsáveis pela produção de vacinas, kits de diagnóstico e biofármacos. Nós somos os maiores produtores de vacinas no Brasil. Entregamos 11 vacinas para o nosso Programa Nacional de Imunizações. E entendemos, né, como produtores de vacina, temos um grande relacionamento com a Índia, né? Temos uma grande admiração pela Índia, que hoje é o maior produtor mundial de vacinas, que entrega essas vacinas para as agências das Agências Unidas, para os países que usam essas vacinas através do Gavi e da Unicef. Então, temos uma grande admiração pela Índia. E o fato da Índia ser, né, um dos maiores o maior produtor de IFAs vem muito de encontro com o que nós temos aqui hoje no Brasil, que é a Nova Indústria Brasil e a necessidade de fortalecimento do complexo econômico industrial da saúde. Nós hoje temos, né, Biomanguinhos, através dessa política de fortalecimento do complexo econômico industrial da saúde, as parcerias para o desenvolvimento produtivo, as PDPs, onde um transferidor de tecnologia acessa o mercado público nacional e, através desse acesso, ele tem que transferir a tecnologia completa para o Brasil, para um parceiro público, fazendo, então, com que nós tenhamos autossuficiência na produção desses imunobiológicos. E é com grande prazer que eu anuncio que fizemos uma chamada pública para a introdução de uma nova vacina no nosso Programa Nacional de Imunizações, a vacina pneumocócica 14 valente, e estamos em vistas de assinar uma parceria de transferência de tecnologia com uma empresa indiana, a Biological E, que vai transferir para nós toda a tecnologia de produção dessa vacina, fazendo com que o país seja autossustentável nesse imunobiológico tão importante, né? Mas é claro que existem alguns desafios, é importante a gente colocar alguns desafios. Por exemplo, né, temos alguns desafios regulatórios. Hoje, a Anvisa ela é uma agência muito uma agência já muito respeitada, e para que esses IFAs cheguem ao país, precisa que existe, né, uma necessidade de uma grande avaliação regulatória por conta da Anvisa. Então, para isso, é importante que a Índia, a agência indiana ainda não é uma agência que tem um reliance com a Anvisa, então isso acaba trazendo alguns impactos, né, alguns custos adicionais. Então, é importante que a gente
consiga bypassar essas questões regulatórias. Também temos uma questão logística, né? Eu acho que é importante isso, né? As distâncias geográficas. Hoje, para você trazer um imunobiológico, o maior modal utilizado é o transporte marítimo, que leva entre 35 e 45 dias, e para produtos como imunobiológicos, né, que tem questões de prazo de validade, temperatura, isso é bastante complicado. Como foi dito na parte da manhã, na parte de energia, nós não temos voos diretos, né, Índia, Brasil, então o transporte aéreo ele acaba sendo ele é encarecido. Então, ultimamente, já temos usado algumas estratégias multimodais, através do uso de navio e transporte aéreo, que já cai para 12 dias, mas isso requer também uma logística bastante robusta, né? Você tentar compatibilizar esses dois tipos de transporte exige uma logística muito robusta. Então, eu acredito que esses são os grandes desafios, os maiores desafios, mas entendo também que Brasil e Índia têm grandes sinergias e que nós podemos suplantar esses desafios e fazer com que essa parceria se fortaleça, não só na questão de produção, mas também na questão de inovação. Eu acho que é importante não só a parte de produção, mas o co-desenvolvimento, suplantando essas questões regulatórias e de logística. Eu prevejo aí um sucesso absoluto nessa parceria. Excelente, muito obrigado, Rosiane. E obrigado também por compartilhar, né, essa ótima notícia de mais uma parceria da Biomanguinhos com uma importante empresa indiana na fabricação de vacinas. Vocês que já são referência, parceiros antigos também do Instituto Serum, né, que é a maior produtora de vacinas do mundo. E trazer também os desafios, porque a gente precisa enfrentar os desafios para que a gente fortaleça essa relação. E teve até uma boa notícia recente. Nós conseguimos, recentemente, viabilizar um transporte marítimo da Índia de medicamentos, porque precisava, com uma certa urgência, para atender ao SUS, com prazo de 26 dias. Então, são soluções que estão começando a aparecer em virtude do fortalecimento da relação. A gente precisa movimentar para que a gente consiga, né, de fato, encarar os desafios. Vou passar agora a palavra para o meu querido amigo Anil Damani, que não só representa um grande grupo indiano, o Grupo Intas, aqui no Brasil, mas que tem uma trajetória importante no setor farmacêutico brasileiro. Ele trouxe outras empresas indianas para cá, inclusive uma delas de insumos, né, Anil? A ACG, de cápsulas de remédio, que foi fundamental para que não faltasse vários medicamentos aqui no Brasil durante a pandemia. Né? Então, passou por outras empresas, trouxe grandes investimentos indianos para cá. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, Anil, um pouquinho da sua experiência e como que a gente pode viabilizar o fortalecimento dessa parceria. Eu não sei falar em português ou inglês, mas considerando a audiência aqui, eu prefiro falar em inglês para não errar no português. Apesar que eu falo que eu estou aqui faz 15 anos, mas thank you for this opportunity. And before answering to the question which Mr. Leonardo has put in front of us, I just wanted to bring this significance that why Brazil-India partnership, especially in the pharma sector, is so important. Okay, why we are looking forward to strengthen our partnership. First of all, that Brazil is one of the largest, fifth largest pharmaceutical market, which is growing in terms of double digits, okay, which possesses the immense potential, okay, for the growth. Second thing that Brazil and India, the volumes are increasing like 1.5 to 1.6 times in last 5 years. So another reason for us to look forward to, country like Brazil, and which is one of the biggest market in emerging markets if we take out the China and India, okay, and the biggest market in Latin America. Okay, so Brazil possesses immense potential, not in terms of the API, but in terms of the finished goods, in terms of the packing material and the other components which we require for the pharmaceutical industry.
Brazil had certain contract in place, okay, to manufacture finished product and to manufacture API, which is leading to manufacture approximately 150 to 200 APIs right now, which is nothing as compared to what we are using as a API or finished products. If you see the API market itself is so big, as compared to that we are just manufacturing 150 to 117 APIs here in Brazil. So there is a considerable scope of growth between India and Brazil to strengthen this partnership of API manufacturing, of other manufacturing of finished products and components. So major challenge which I foresee here in Brazil is that, first of all, which my colleague Dr. Hosiani has shared, is the logistics and other issues. But to me, the main challenge which I foresee is that, technical know-how. Okay, we have everything, we have investment, we have, companies to handle that kind of, manufacturing. But do we have the enough technical know-how to get into this pharmaceutical manufacturing, which is a, complex in nature? We need the qualified labor for that. Second thing which comes to my mind is the PDP, the way we are doing for the finished products. Can't we have the government association to have the PDPs for the APIs also? Because I have not seen any PDP for the API. We do have the PDPs for finished product, but we don't have the PDPs for the API. So government incentive or government initiation in this sector of API is also very much required. And last but not the least is also, strategic collaboration with the Indian pharmaceutical industries, which I believe is, not very much active. Though in last 5 to 7 years it has increased a lot, but there is a good scope of improvement, good scope of further improvement to have this strategic partnership with the Indian players, to have this manufacturing capability here in Brazil. And I'm sure that having this, API manufacturing here, we can not only reduce the cost of the goods over here, but also we can improve the access, and also same time we can reduce the dependency on imports from other countries, may it be India or China or any other country. Thank you. Muito bom. Muito obrigado, Anil, pela sua contribuição. Agora vamos passar um pouquinho, pegar uma visão diferente de uma das principais indústrias farmacêuticas brasileiras, que é referência em inovação, né, Walker? E que importa, né, IFAs da Índia. Conta um pouquinho, como que você acha que a gente pode trabalhar esse fortalecimento dessa cooperação? Claro, Leonardo. Obrigado mais uma vez. Agradecer também, parabenizar a Apex pela realização desse e de muitos eventos, não é, Ana, que sempre traz essa possibilidade de cooperação entre o Brasil e vários países. Sem dúvida, esse é um ponto bastante importante para nós, tudo que diz respeito à indústria farmacêutica, na sua correlação com a Índia. O Brasil hoje, e temos que pensar sempre em duas indústrias separadas, para quem não é exatamente do ramo farmacêutico. A indústria de medicamentos, que são os produtos acabados, os comprimidos, os xaropes, e a indústria dos insumos, que nós chamamos de IFA, insumos farmacêuticos ativos. Temos que pensar separado, porque são duas indústrias bastante separadas, bastante distintas. Hoje o Brasil é o quinto, sexto, sétimo, dependendo do ranking, maior mercado farmacêutico do mundo. A Índia talvez esteja em 11º, alguma coisa assim, né? Curioso isso, né? Porque o Brasil, com os nossos 215 milhões de habitantes, e a Índia, com seu 1,5 bilhão de habitantes, o Brasil é um mercado farmacêutico maior do que o da Índia, em valor. Mas, em volume, a Índia é o segundo maior mercado do mundo, ou seja, em comprimidos, em volume de medicamentos, né? Ou seja, é uma coisa muito, muito curiosa isso, né? Isso se dá, certamente, porque na Índia eles têm um volume de genéricos muito grande, né, maior do que talvez em qualquer país, mas também porque o preço dos medicamentos tende a ser mais baixo, justamente pela farta produção nacional que existe na Índia. Mas mostrando esse cenário, o Brasil, como esse quinto, sexto, sétimo maior mercado farmacêutico do mundo, um ponto importante que também, não sei se os senhores sabem, nós conseguimos produzir aqui dentro do Brasil
mais de 70%, 75%, talvez 80% de tudo que consumimos em termos de medicamento. É uma produção muito alta. A Índia, sem dúvida, tem isso também dessa forma, a China também tem, mas não muitos países têm produção de medicamentos dentro do seu território nacional, que diminui muito a vulnerabilidade do país a crises sanitárias. No entanto, no Brasil, quase não produzimos IFAs, produzimos uma pequena quantidade dos IFAs, dos insumos que consumimos. Temos, sem dúvida, empresas notáveis. Estou vendo meu amigo da Nortec, ali, uma empresa farmacêutica, notável produtor no Brasil, mas, logicamente, em volume ainda produzimos bastante pouco. Temos duas entidades do nosso setor farmacêutico também, estão ali, a ABQIF e a ABFINA, que trabalham justamente nesses temas para melhorar a produção de IFA no Brasil. E, aí sim, essa é a nossa possibilidade de cooperação. A Nova Indústria Brasil, programa do governo federal lançado no ano passado, tem uma visão estratégica no aumento da produção dos IFAs no Brasil. E, para isso, a Nova Indústria Brasil possibilitou vários mecanismos, entre eles as PDPs, parcerias para a inovação local, também financiamentos do BNDES e outros mecanismos bastante eficazes. E, logicamente, o que deve ser feito, no meu entendimento, é justamente que haja essa parceria entre empresas brasileiras e empresas indianas para que, conjuntamente, possamos utilizar todos esses mecanismos oferecidos pela política da Nova Indústria Brasil e que, conjuntamente, empresas indianas e empresas brasileiras possam acessar todos esses recursos e oportunidades e, assim, desenvolver essas tecnologias no Brasil. Uma visão bastante rápida, Leonardo. Excelente, muito obrigado. Pela visão, inclusive, pelo entusiasmo e pela visão otimista. Quando a gente fala que o Brasil produz grande parte do que necessita em termos de produtos acabados, mostra que a gente tem condição, de também avançar na produção de IFAs. E uma outra coisa muito importante que foi aqui colocada é que o Brasil é o maior mercado farmacêutico do mundo. O quinto maior do mundo. E a Índia é um dos maiores produtores do mundo. O que mostra também, o que demonstra essa sinergia, num setor tão estratégico, que é o setor que está dentro da área de saúde. Agora vamos chamar para o debate aqui o nosso querido amigo Nagendra. Muito obrigado, Nagendra, pela presença, que representa um outro gigante indiano da indústria farmacêutica, que também já está presente aqui no Brasil. Fala um pouquinho qual que é a sua visão em relação a isso e se a Zydus já está trabalhando também para tentar viabilizar também a produção de IFAs no Brasil. Obrigado. Well, very good afternoon to all of you. I think it's very important that genesis of this particular discussion. If you look at we are all witnessed a world, VUCA world or a Bani world, which we are talking about is a COVID, which we have gone through. Since morning, we are talking about the self-reliance, especially the food security, which we talked about. Then we talked about the energy security. Now we are talking about health security. As my friend has told, this is the country, Brazil has 72% of self-reliances in terms of producing. Out of 100 medicines happens, and I mean, they sell in the Brazil, 72% is very few countries in the world which has achieved this. And my heartiest congratulations to Brazil industry pharmaceutical. Now, if you look at, this is the very reason when the the situation was going through, this country was depending 90% of the supplies of APIs. When it comes to formulation, they have 72% self-reliance. When it comes to the API, which is extremely important component of your medicine, is only 10% self-reliance. And it's a very wishful thinking that Brazil is thinking about this particular discussion, that how the India can be a meaningful partner to achieve their wish. And it is essential. It's not only pertinent to only Brazil, across all major economies in the world, which is actually looking for their self-reliances, and it's a newer realization post-COVID. When it comes to the Indian pharma industry, if you look at, it's very important that India is not only the world pharmacy for generics. Today, Indian industry is spending huge amount of money
in research, especially they are churning out a lot of complex generics, they are churning out biosimilars, they are churning out vaccines. These are the areas where we are able to be a meaningful partner to the Brazil ecosystem. Now, if you look at the, in terms of the how the API, the productions can increase in Brazil, there are two parts of it. The first part is how the technology can be bring in and how the ecosystem need to be built here. Because if you look at any innovation comes with a cost. The innovation should not have actually the price restrictions. You know, this don't go hand in hand. So when you think in that direction, if you want to an API, the API cost in India or the cost to produce in India or in China is actually 1/5 or the 1/4 of what you can do it here. So you need to build that ecosystem wherein which the Brazilian API can be a competitive. For that you need to give a lot of, the political will is very extremely important. So that is where is actually that first we need to think in that direction. The second, which I would like to tell you is, which is very, very important, that the collaborations is actually choose your partners, you know, that's extremely important. Why I'm telling you this is actually that the Indian investors, we have a philosophy or a vision, which we are like a sugar in the milk. How it's when you add a sugar into the milk, it enhances its taste, correct? So this is works like a catalyst. Why I'm telling you this with a lot of responsibility, this statement, if you recall the COVID time, the country was producing vaccines. India was one of the largest producer of vaccine. And there is a lot of partners across the globe. And our Prime Minister, Honorable Shri Narendra Modi ji, he has a responsibility to cater to 101.4 billion population. In addition to that, he has to fulfill the trust of the partners. That is something very, very difficult situation where it is very difficult to produce also. In such kind of a situation, we stood by our partners, no matter it is a small country, big country, or a strong country, no matter, we didn't discriminate these particular things. We stood by our partners. We stood by our the basic ethos, what we as a partner, and we supplied across the globe, despite it was not fully vaccinated to the Indians. This is where the partnership, the true essence of partnership matters. And now coming to the, how do we achieve this APIs transferring to the Brazil? The first is actually that, as I told you, that it's very important for all of us to think about that. Definitely the Indian pharma industry can assist in terms of realizing the self-reliance in critical APIs and to achieve the life-saving APIs. It is extremely important for every country, especially when it is a larger the country, bigger the responsibility, and it can be assisted by the Indian pharma expert industries. The second thing which I look at is actually the co-development and co-production of the biopharmaceuticals, especially that we have a friends here actually who are doing a PDP here. They are very meaningful. This is going to be the next evolution in the pharmaceutical. The biological products is going to take a, biosimilars and biologicals are going to take a, and preventive medicine. These are the things which is going to take a bigger pie in the future. Here where the collaboration need to be very strong, because the cost of the medicines are enormously expensive. And when the governments have a larger burden in terms of catering to the people's health, so you need to have a kind of a collaborations, especially the collaboration at the level of regulatory harmonization, the mutual recognitions between India and Brazil, especially the ANVISA and CDCSO. So these are the things which is extremely important. And lastly, I would like to tell you that, which is very important, that strong government support through incentives and building the ecosystem with a clear policies. That is very, very important actually for any investors to invest. This is, both the countries need to work on that and streamline the regulatory approvals and harmonization
And lastly, we need to have a targeted funding with well supported by the government. This is what is my view. Excelente. Muito obrigado, Nadjendra. Bom que Nadjendra já nos ajudou aí a fazer o link para a nossa próxima rodada aqui de perguntas, né, falando aí de outros desafios, outras oportunidades, harmonização, regulatório, que eu acho que vai ser fundamental aqui para a gente poder fechar o nosso debate. Mas antes, claro, chamar Laura Castanheira, que voltou recentemente da Índia, depois de 3 semanas, visitando importantes players. A Laura representa a Bion, que também tem boas notícias, né, de parcerias recentes com empresas indianas também importantes. Mas nos fala um pouquinho, Laura, da sua visão com relação a essa questão do API. Era mercado fornecedor
Ótimo, Laura. Obrigado. Eu acho que a gente falou aqui bastante dos desafios e de perspectivas, mas, claro, a questão da logística é importante, a questão da harmonização é importante, o que foi falado pelo Nadendra de uma parceria mais forte entre a Anvisa e a Agência Reguladora Indiana, né, o CDSCO, mas que a gente já caminhou bastante aí nos últimos anos. Não é à toa que, de fato, eu acredito que o setor farmacêutico é um dos setores mais consolidados, Ana, nessa relação, mas, claro, que tem muita coisa para a gente poder caminhar. Mas eu vou fugir um pouquinho do script aqui também, e queria falar um pouquinho mais de boas perspectivas, né, na visão de cada empresa, de cada instituição que está aqui representada. E aí eu vou até começar com você mesmo, Laura. A gente sabe que a Bion recentemente fez um anúncio super importante, super estratégico para a saúde brasileira, através de uma parceria com uma empresa indiana, de uma possível produção de insulina, né, em território nacional, o que vai ser uma conquista realmente muito relevante para a saúde pública e para a saúde dos brasileiros como um todo. Me conta um pouquinho mais, não só desse caso, mas de outras perspectivas da Bion com relação à Índia, outras parcerias que vocês estão vislumbrando, claro, dentro das possibilidades, aí, sem falar os nomes, mas para a gente poder realmente ver que existem boas perspectivas pela frente nessa relação bilateral.
vendo? 2 belos exemplos aí de boas sinergias que estão contribuindo diretamente, né, para a saúde do Brasil. Vou trazer para essa ponta aqui agora. Rosiane, Biomanguinhos é orgulho nacional, né, referência em inovação em saúde, e a gente sabe também das forças da Índia na relação a fortalecimento de inovação. E aí, mantendo esse mesmo tema aí de perspectivas, de boas notícias, como que está hoje a Biomanguinhos em relação a novas parcerias, a potenciais novas parcerias com esse sul global, principalmente com a Índia? Voltando aqui, acho que é importante a gente caracterizar, né, de novo, Biomanguinhos dentro da Fiocruz, né? Fiocruz é uma jovem senhora de 125 anos que tem, né, uma tradição em pesquisa, em inovação, em ciência, em ensino, assistência. E Biomanguinhos é uma das 17 unidades técnico-científicas presentes dentro da Fiocruz, né? Nossa missão é desenvolvimento, produção de imunobiológicos. Então, aqui trazendo para o âmbito, né, dos biológicos, nessa área de inovação, nós temos 2 grandes novidades, eu acho que eu poderia dizer assim, né? Nós temos uma plataforma muito inovadora, que é a plataforma de RNA mensageiro, que não serve só para vacinas, mas também para vacinas terapêuticas e para alguns medicamentos oncológicos. E, dentro dessa plataforma, nós fomos escolhidos pela OMS e pela Organização Pan-Americana de Saúde como hub para a produção, né, começando com a vacina de Covid, mas para outros alvos também. E essa plataforma ela permite não só que a gente desenvolva a tecnologia, mas que a gente transfira a tecnologia. Então, o objetivo também é essa cooperação sul-sul. E, dentro dessa plataforma, além do Covid, nós temos outros alvos que podem ser usados. Por exemplo, estamos aí discutindo tuberculose, que é um grande problema epidemiológico, não só no Brasil, mas também na Índia. Então, temos possibilidade de desenvolvimento, de co-desenvolvimento dentro dessa plataforma de RNA mensageiro. Temos outras plataformas tecnológicas também em Biomanguinhos, que são possíveis, né, de serem usadas em co-desenvolvimento, em parcerias, né? O que é necessário que as empresas estejam desejosas de fazer investimentos, mas a gente tem plataformas de estudos pré-clínicos, estudos clínicos, e uma gama de outras plataformas tecnológicas, como produção em células eucarióticas, procarióticas, genômica, proteômica. Então, tudo isso é possível de parcerias para desenvolvimento, dentro não só de RNA, mas também biosimilares, né? Hoje, existe um grande mercado para os anticorpos monoclonais. A Índia vem fazendo grandes investimentos nessa área, e a gente entende que uma cooperação nesse ecossistema é muito possível. Uma outra coisa importante também, dentro dos BRICS, a Biomanguinhos é uma das áreas para a parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, temos a parceria com um grande ecossistema indiano. Estamos discutindo estoques estratégicos, estamos discutindo várias possibilidades de P&D em vacinas, e eu acho que isso também é uma outra área interessante de inovação. E entendo que, como nós já falamos, né, nós temos aqui o 5º maior mercado. O Brasil ele tem um componente muito importante, que é o mercado, né, a previsibilidade do mercado e as políticas públicas, né, não só para o desenvolvimento, não só para a produção, através da PDP, mas também para os PDIL, né, que são a parte de desenvolvimento, de inovação local. Então, eu acho que a gente consegue alinhar essas estratégias para o que é a nossa missão, que é garantir equidade e acessibilidade para poder entregar esses medicamentos para o nosso Sistema Único de Saúde. Muito bom, muito bom. Muitas boas perspectivas e que estão se consolidando, né? E que, com certeza, vão se consolidar ainda mais nos próximos anos. Além de tudo,
Vocês ficam numa sede maravilhosa aqui no Rio de Janeiro. Quando eu levo delegações indianas lá, eles ficam super bem impressionados, não só com a hospitalidade, mas com a referência técnica, né, da Fiocruz, da Biomanguinhos, mas também com um espaço, né, maravilhoso onde vocês estão localizados. Obrigado, viu? Vou passar agora, claro, acho que o link é perfeito, para o Walker. Eurofarma tem o melhor centro de inovação na área de saúde da América Latina. Tenho certeza que parcerias com institutos e empresas indianas pode contribuir ainda mais para o aprimoramento ou para o crescimento desse centro de referência da Eurofarma. E quero escutar de você um pouquinho sobre perspectivas em relação a isso. Obrigado pelas gentis palavras, Leonardo. Realmente, a Eurofarma é uma empresa 100% brasileira, 54 anos no Brasil, uma empresa que se internacionalizou. Hoje, a Eurofarma é presente em 24 países, 13 mil funcionários, e realmente somos, viu, Leonardo, muito orgulhosos do nosso centro de inovação farmacêutica, com 700 cientistas na região metropolitana de São Paulo. E vou usar o exemplo da Eurofarma para contar para os senhores como que esse processo de inovação farmacêutica. O primeiro estágio é esse, fazer genéricos, o que conversamos aqui, de qualidade muito grande. E isso o Brasil sabe fazer muito bem. Fazemos na Eurofarma, o Brasil sabe fazer isso muito bem. Um próximo estágio da inovação, podemos chamar de inovação incremental, que tem alguns incrementos em termos de eficácia, segurança, facilidade de uso naqueles medicamentos já existentes. Fazemos isso no Brasil, fazemos na Eurofarma também. Um próximo passo, a biotecnologia, que aí traz todos esses produtos que as minhas antecessoras aqui já mencionaram, ou seja, produtos de biotecnologia e também os biosimilares, que são, entre aspas, os genéricos dos produtos biotecnológicos. Fazemos também isso no Brasil, fazemos também na Eurofarma. E um estágio também avançado, a inovação radical. O que é inovação radical? É descobrir e produzir uma nova molécula para o tratamento de uma enfermidade. Também fazemos isso nesse centro de inovação. O Brasil também está andando nesse caminho. E depois temos outras coisas que também fazemos, como, por exemplo, as terapias gênicas, né, que são inovações ainda mais disruptivas. Nesse sentido, pensando nesse movimento de inovação, a gente tem no Brasil um momento extremamente propício para as inovações. Porque, novamente, a Nova Indústria Brasil, essa política de desenvolvimento do setor farmacêutico, na sua missão 2, ela traz muitos incentivos para a inovação. Nós temos, além de todas essas parcerias para o desenvolvimento produtivo, parcerias para o desenvolvimento da inovação local, também financiamentos do BNDES. E o setor farmacêutico foi o setor, primeiro ou segundo setor, que mais pegou financiamento para desenvolvimento de inovação no Brasil. Nós pegamos, no ano passado e nesse ano, cerca de $1 bilhão para desenvolvimento de inovação no Brasil. Mais do que isso, de todos os setores da economia nacional, o setor farmacêutico é o que tem o maior número de empresas que fazem inovação. 67% das empresas farmacêuticas aqui instaladas fazem inovação. É o primeiro setor da economia brasileira. E investimos, as empresas aqui instaladas que fazem inovação, ao redor de 7% da sua receita líquida em inovação. A média nacional talvez seja cerca de 2%. Ou seja, temos um terreno muito propício para isso, muito propício para desenvolver todo esse tipo de inovação. E sei também que a Índia, há cerca de 2 anos, lançou um programa também para desenvolvimento de inovação, se não me engano é o PRIP, alguma coisa mais ou menos assim, não sei se o pessoal aqui vai contar um pouco disso, mas que também é convergente com esse programa nosso. Então, mais uma vez, os instrumentos existem, os instrumentos aqui estão. A capacitação da indústria nacional é plena para fazer a inovação. Não só inovação para o Brasil, mas inovação para a América Latina,
O Brasil é o maior país da América Latina em termos de mercado farmacêutico, tem uma regulação de altíssimo nível, de nível mundial, ou seja, isso possibilita que as inovações aqui feitas saiam do Brasil para a América Latina e também para o restante do mundo. Então, nesse contexto, sem dúvida, empresas indianas, em parceria com empresas brasileiras, junto com empresas brasileiras, poderão desenvolver ainda mais todos esses tipos de inovação no Brasil. Obrigado, Leonardo. Namastê. Namastê. Isso é lindo, porque mostra que parcerias, né, corporativas ou de institutos entre Índia e Brasil podem contribuir globalmente, né, não só dentro de cada um dos seus países, regionalmente, mas globalmente. Acho que a gente tem que, de fato, pensar fora da caixa e cada lado tem suas forças, né? Vamos mudar agora a perspectiva para a perspectiva dos nossos queridos amigos indianos. Vou passar a palavra para o Najendra agora, que está representando, como eu disse no início, uma das grandes indústrias farmacêuticas indianas, a Zydus, com mais de 70 anos de existência e com presença, se eu não me engano, em mais de 50 países. Como que essa experiência da Zydus no relacionamento com outros países pode contribuir, Najendra, para o fortalecimento dessa cooperação, principalmente dentro dessa temática da inovação? Can you hear me? Yeah. Well, I think it's a very pertinent question that how the Zydus is fit into this particular larger gambit in terms of how meaningful the Zydus can be in Brazil. So, the Zydus, in 2023, it's a 75 years old company. In the third generation is running this particular company. And till 2023, it was called as Zydus Pharmaceuticals. Zydus Pharmaceuticals, today if you look at the healthcare system, it's a multiple reality. As my friend has told, today if you look at the healthcare solutions are multifolded. Like example, it says small molecules, new chemical entities, it is a biosimilars, new biologics, and it's a immunological solutions. You have a genomics, you have it's a medical device solutions. So it is not one solution or only one pharmaceuticals. If you look at something like 30 years back, the pharmaceutical is 90% is the solution. But today, it's a different world we live, and different solutions are coming from the, I don't want to call it as pharmaceutical, it's to restrict only to the small molecules, it says life science. That's why Zydus decided to re-christian the name Zydus Life Science. And true to its name, that we work on new chemical entities. We have 2 new chemical entities already marketing in India, and 2 more in the phase 3 and phase 2. One is in phase 2 and phase 3. And we have a biologicals, one of the largest portfolio in the world with more than 26 products. We have a biologicals. And we have the products which is in various stages, and we have 14 product already is marketed in India, and we are taking to the global market. And we have immunology products which we are working on. We are on genomics we are working on, and we are working on medical devices. And this is how I think the new reality for any pharmaceutical company to evolve, which we are in that direction. All these are very meaningful to the Brazilian market, because Brazilian market is also in the very nascent stage in these areas. I think we can be a more meaningful partners to the local industry. This is what the perspective of the Zydus Life Science. Now coming to our presence in Brazil. The Brazil, we have been here for the last 17 years. We have a significant investment here, and we have a factory in Ilha Governador that is right in Rio. And we have been registered more than 80 products, and we have tried to be a meaningful player in terms of bringing the technologies to the Brazilian market and launching new products. And on contrary to that, there is one more very important thing which we have been doing. It is actually, we are also partnering with the local companies. Recently, our Zydus MedTech subsidiary of Zydus Life Science has formed a joint venture with the Sao Paulo based company,
The name is Braille Biomedica. The Braille Biomedica is a medical device company. They have their own Brazilian innovation that they are in the interventional cardiology. And we have the global partner for them. We are taking the innovation of Brazil to the global platform. We have the right to market in Europe. We have a right to market in Asia. So in a way that we bring the best here and we take the best from here to the global platform. I think this can be the more, in terms of describing the relationship between the Zydus Life Science in terms of meaningful presence in Brazil, I think it's a real poetic justice. And coming to the innovations which we have talked, I think Fiocruz is one of the leading biomedical the institute which has been doing a great jobs. I think, and also some of the academias here doing a great jobs in this particular part of the world. Somewhere we need to collaborate this particular, both the countries need to collaborate in the research. It should not be duplicating. For example, my problem statement, I'll tell you that India is a tropical country and Brazil is also a tropical country, correct? We do have a common problem. What is that common problem? We have dengue, is very common. We have tuberculosis, very common. We have leishmaniasis, very common. So there are many typical diseases of a tropical is very common. And we need to collaborate in this area where we have to pool our resources rather than working in silo. We have to pool the resources and do that, then it can come out with a more meaningful R&D outputs. You know, this is how I feel that this is one of the areas where we need to collaborate to make it more meaningful. Where I'm currently working on leishmaniasis. This is one of the product which we are first time in Brazil. Zydus is going to launch. We are working with Anvisa. But here the larger picture is actually that the collaborations between the three partners. For example, suppose if you are working with Fiocruz, okay, in PDP, but there should be an alignment in the another government body which is Anvisa. Many times what happens is actually that we face the challenges in a different corners. So I think we need to have an alignment because investment and the gestation period actually is a very large in pharmaceutical industry. We need to understand this. Like every product from lab to the market takes more than 8 to 10 years, which you keep investing money to get a first, the payback in the 7th year or 10th year. This is where is actually the role of the governments, which has to be more collaborative, cooperative, and resiliency has to be shown in this area. Then it can be a win-win. And Zydus as a company has all flavors to offer actually in terms of meaningful partnership and add value to the Brazilian market. And looking forward for a greater dialogues like this and open, honest, transparent, and doable dialogues will make us as successful as a partner. Thank you. Muito obrigado mais uma vez. A gente está com um tempinho um pouco estourado aqui. Vou pedir para o meu querido amigo Anil Damani fazer um encerramento, falando um pouquinho das perspectivas do Grupo Intas da Accor, que é referência em genéricos, em biosimilares. O que nós temos aí pela frente aí nessa parceria que já é duradoura com o Brasil. Obrigado. So, Accor is another one of the biggest group in India, followed by company like Zydus. So we always keep debating that who has the highest number of biosimilars. Okay, so they say they have 26, we say we also have 27. So this is the debate which is going on. But jokes apart, so Accor is here in Brazil almost like 15 years. We have been established player in oncology and a few of the biosimilars, and we are getting into the few other therapy areas also. Okay, now talking about the one thing which I really want to highlight, and we cannot ignore this fact that Brazil is not an easy market to operate with. May it be pharmaceutical, may it be technology, textile, or any other segment, because of his stringent regulatory requirements, high investment, and government policies, which my colleagues has also highlighted. Okay, but how we can overcome these challenges is through the local partnership, which India and Brazil now, with the help of Chamber of Commerce, we are working on this. Okay, but talking back again regarding Accor,
We are very strong in oncology. We are very, our future pipeline is of biosimilars. And we aim to become one of the leading player here in Brazil in terms of oncology and biosimilars. And also we are expanding our presence not only in Brazil but in Latin America. So by bringing this medicines, our main objective is to improve the access of the quality medicines to the Brazilian population, through which, through the help of the local companies and through the help of the government, which we are trying to achieve this objective very soon in next few years. That's the message. And another learning which I can share based on my short experience here in Brazil, that it's a market which require a lot of patience, okay, and which require the your willingness to learn from failures. If we want to achieve the success, we should have the appetite to learn from our failure also. If we have that patience and willingness to learn from failure, I'm sure that not only Accord or Zydus or any other pharma companies, but other companies will also flourish in this market, because this market has immense potential, and they receive everyone with open arms. So in Brazil we say nós recebemos todo mundo de braços abertos, and that's the fact. That's the fact. I can say that here in Brazil almost 15 years, I have never realized that that I have not received that reciprocation from my Brazilian friends or my industry colleagues. And it's the fact that they receive everyone with an open heart and open arms. Okay. So really hats off to that, and that's why I think companies like us and people like us who are foreigners can able to survive and can able to establish their presence here in Brazil so long with the help of the local friends and the local companies. Thank you. Thanks a lot. Muito bom. Com isso encerramos mais um importante painel. Muito obrigado a todos, a cada um de vocês pelas contribuições, pela presença, pelo tempo, e vamos com certeza dar continuidade a esse importante debate, né, sempre em parceria com a Apex, com a CNI, Câmara de Comércio Índia Brasil e Itamaraty, fortalecendo essa relação bilateral. Muito obrigado, viu?